Lá atrás, quando eu era uma estudante ainda, eu tinha muita curiosidade sobre comportamento humano. Eu considerei muito a possibilidade de fazer psicologia, psicanálise e tal, mas na época isso não era uma carreira. E aí eu achei que comunicação, marketing era a matéria mais próxima assim, dessa coisa de estudar o comportamento humano, de atuar, né, sobre esse comportamento. Então, desde o começo, o que me motivou foi isso, foi conhecer essas pessoas e trabalhar para suprir ou falar com elas e suprir as necessidades desse consumidor. Aí eu fiz SPM, aí eu entrei num programa de trainee. Antes eu fiz um estágio, inclusive eu conheci uma pessoa maravilhosa, o Arnaldo, na época o Arnaldo Nicental me falou muito sobre CRM. Então, me aprofundei bastante em CRM e dados, ele era um apaixonado pelo assunto. E depois eu participei de um programa de trainee na Folha de São Paulo, entrei na área de marketing direto, como trainee, também modelos, dados, todo o meu foco sempre aí, né? Nesse programa de trainee você tinha uma espécie de um projeto que você tinha que fazer. Eu fiz um projeto todo baseado em segmentação de base de dados, modelos preditivos. O meu projeto acabou sendo contemplado entre os melhores projetos. Eu acabei ganhando uma pós-graduação na GV. Aí fiz a pós e, ao mesmo tempo, enquanto eu realizava a pós, eu fui abrindo a UAN. Então, eu brinco que a pós foi uma consultoria para abrir a UAN. Eu lembro que na Folha, na época, eu lembro que se discutia muito, o jornal vai acabar, não vai? O papel vai acabar, não vai? E eu tinha 20 e pouquinhos anos, eu estava muito já nesse momento de tipo, nossa, gente, né? Conteúdo, dados, internet e tal, mas naquele momento era realmente, tinha estourado a bolha, então era uma coisa um pouco em descrédito, assim, para alguns. E aí eu abri ao ano uma contramão, o que não deixa de ser um movimento de oportunidade. E estava realmente difícil prospectar aqui. Eu lembro que na época eu fui para o México, e o intuito da One sempre foi esse, assim, resultado para o cliente. Qual ferramenta a gente vai usar? As disponíveis, mas resultado para o cliente. Inclusive, quando eu comecei a contratar para a One, a maioria eram ex-anunciantes. A maioria tinha passagem por cliente, porque essa mentalidade de negócio sempre foi pilar da One. Aí eu fui, nesse começo, eu fui lá para o México, acabei ganhando a concorrência da Ford Motors lá, porque aqui realmente estava muito difícil, né, de prospectar. E aqui a gente conseguiu a conta da Warner, conta da Expand de vinhos, consegui algumas contas menores. A gente tentava a Bradesco porque eu tenho contatos no banco, que naquele começo, apesar de terem me aberto as portas para apresentar o AN, acabaram dificultando a nossa entrada, né? Porque acho que o fato de ter relacionamento com alta gestão, às vezes inibe ali a média gerência, as diretorias departamentais. Então foi muito difícil entrar no banco, a gente ficou anos tentando entrar. E a gente conseguiu um dia, que eu nunca vou esquecer, acho que isso é um marco da UANA, se entrar no Bradesco foi um marco. A gente estava já há anos apresentando coisas e tal, e né, todo mundo meio... E a gente foi conquistando os jovens, né? Porque a gente tinha um discurso muito moderno naquele momento. E um dia um deles saiu do banco no celular, que era aquele celular ainda, né, analógico, me ligou falando, olha, tá tendo uma concorrência, já tá rolando há um mês, pede para participar. Daí eu liguei lá no marketing, pedi para participar, eles falaram, não, hoje é sexta, a apresentação é segunda, já está rolando há um mês, não tem como. Eu falei, deixa eu pegar o briefing. Vocês me descartam segunda.
E aí eles apresentaram o briefing na sexta, eu voltei para a agência e eu falei, gente, se eu apresentar qualquer coisa, né, ainda que seja muito boa, pelo receio, talvez, dos relacionamentos, eu vou ficar de fora, né, porque era isso que eu estava vendo. E aí eu fiz uma análise daquele briefing, desconstruí o briefing e, e, e montei uma proposta nova de briefing, mostrando por que que aquele primeiro briefing não era o mais adequado, né? Que eu acho que aí entra o lado cliente, né? De um olhar já interno mesmo à organização. E realmente isso colocou a gente numa posição muito favorável na concorrência, porque, de certa maneira, nessa nova proposta, a proposta anterior ficava invalidada, né? Então, os meus concorrentes acabaram perdendo e a gente entrou no banco. Quando a gente entrou no banco, e a gente fez essa primeira campanha, eu otimizei na unha. A gente não tinha as ferramentas de otimização, nem se usava essas palavras performance, assim como se usa, já faz um bom tempo, mas como se usa hoje. E o nosso foco sempre foi esse, sabe? Performance, data e otimização, né? E aí eu ficava na unha de madrugada, trocando peça no ar na mão. E aí, consequentemente, o melhor resultado histórico do banco. Quando a gente deu o melhor resultado histórico do banco, outras áreas começaram a pedir para serem atendidas por nós. Então, foi muito interessante, porque daí realmente a gente precisava dar vazão às demandas mil que começaram a surgir. E aí o banco era um oceano, né? Foi o banco que começou a fazer a UAN saltar mesmo de tamanho, porque eu acho que assim, eles tinham mais demanda do que eu acho que a gente tinha capacidade de produzir profissionais, porque nessa época a gente ainda produzia profissionais, né? Até o fim, a UAN teve um pouco essa pegada de educativo, de formar pessoas, né? Teve uma fase que, há muito tempo, em mídia, eu já contratava só engenheiro e falava, vamos formar aqui, né? Porque existe uma escassez no nosso mercado, né? E então, desde essa época, a gente já tinha essa pegada de formar profissionais, mas a velocidade tinha que ser alta. E a gente sempre prezou por qualidade. Então, foi um momento que eu fechei e falei, a gente não vai mais prospectar. E a UAM passou realmente, acho que mais de uma década sem prospectar. Porque eram muitos clientes que viam e os resultados que a gente tinha cada vez maiores dentro do banco, e um querendo e outro querendo, enfim. E aí a gente foi atendendo e crescendo e ampliando. E era um momento que eu brincava que trabalhar com internet não era profissão, era missão, né? Porque a gente tinha que pregar a internet, né? Então a gente tinha um trabalho de educação com o cliente, também de transparência, porque tinha estourado a bolha, então também tinha a gente ficava num lugar de medo, de dúvida, né? Então foi bem interessante esse começo, assim, acho que a gente conta com alguns missionários desse começo, acho que foi, né, o Pedro, foi um, né, Cabral, sei lá, o Romerinho do Buscapé, Carlão do Guia, acho que vários passaram por isso, mas foi muito gratificante, porque também à medida que esse movimento foi se consolidando, a gente naturalmente foi avançando junto com eles, né? Os desafios foram inúmeros, mas eu acho que a UAN, ela foi um lugar muito, apesar de a gente ter sido uma agência, as pessoas que passaram por ali se identificavam muito pouco com a agência, né? Justamente para ter esse DNA de dados, de resultado, de performance. E não por isso a gente era pouco criativo. Acho que sim, a gente teve fases mais fortes e menos fortes em cada uma das disciplinas, dependendo do que trazia mais resultado. Sempre o foco foi esse. Então, tiveram momentos que a gente se aventurou mais em redes sociais, porque isso era o que trazia mais, e sempre com essa cultura de pegar todos os dados disponíveis e, a partir daquilo, traçar
o plano e otimizar durante o percurso, e essa sempre foi a filosofia da UAN. Uma filosofia de entrega e transparência para o cliente absoluta. Então, todo mundo que passou pela UAN tem muito essa coisa da confiança no coleguinha, de trabalhar em equipe, de um lugar realmente diferente, um ambiente diferente de se trabalhar. Que eu acho que dos achievements da UAN foi um dos grandes, assim, sabe? De ter uma galera muito. Acho que realmente ali o melhor de cada um podia se manifestar. As pessoas não tinham medo de errar, as pessoas sempre testaram, com toda a margem de segurança para a gente entregar com excelência. Porque, justamente, por exemplo, no banco, o fato de eu ter relacionamentos lá me causava um senso de responsabilidade 10 vezes maior. Então, a gente não podia errar, a UAN não erra. E, ao mesmo tempo, o Bradesco era constantemente assediado pelas maiores agências, naturalmente, e a gente conseguiu se manter lá, e todas essas agências, ao longo de todos esses anos, inclusive desde a venda da Clique até quando eu vendi para a Publicis, todas essas agências nos procuraram para realizar essa compra, né? Até o Pedro, na época que ele vendeu a Clique, ele queria junto colocar o AN, né? E dali para frente, todos os grupos, mais de uma vez, nos abordaram e a gente foi seguindo o nosso caminho. A gente tinha um crescimento muito grande, realmente anual. A gente sempre praticou, a gente tinha uma eficiência operacional muito grande. Essa é a realidade. Então, a One, ela não só era eficiente para o cliente, mas realmente era uma empresa muito eficiente, assim, uma empresa de resultado, sabe? Nunca, por mais que a gente tenha tido muitas crises ao longo dos anos, a One nunca sentiu. A gente nunca teve grandes variações de pessoal, coisas do gênero, porque a One sempre foi uma empresa do ponto de vista administrativo mesmo, muito bem construída, muito sólida, né? Eu acho que essa foi uma surpresa para Publicis também. Eles relataram isso assim quando compraram a One, uma empresa de muito resultado, muito organizada, e enfim, foi muito legal. A Publicis, por que eu decidi vender para a Publicis, né? Na época a gente também estava falando com outros grupos, mas a Publicis ganhou a conta do banco. Nem era a maior proposta financeira, mas eu achei que era mais coerente fazer esse movimento nesse sentido, já que o banco, porque por mais que você tenha outros clientes, quando o Bradesco entra na sua carteira, ainda mais a gente que atendia absolutamente todos os produtos do banco, né? Assim, não fazia muito sentido ser de outra forma. E aí fiz a venda para a Publicis, o processo de earn-out foi tranquilo. Eu tinha em mente que eu, em determinado momento, ia querer sair, porque eu acho que eu me identificava, eu me identifico mais com esse perfil de startup, independente, talvez, do que de um modelo mais multinacional. Na saída, eu já tinha avisado que eu ia sair ao final do terceiro ano, eles acabaram pedindo, e o cliente também, para que eu ficasse, mas realmente ficar não era uma alternativa. E aí eu fiquei mais um ano, muito em agradecimento e consideração que eu tenho por esses clientes. E aí fiquei mais um ano além do earnout, e aí saí no final do ano. E aí quando eu saí, eu tive a oportunidade de me dedicar hobby atual que eu tenho, mas que eu tive a oportunidade de me dedicar ao estudo da psicanálise, que já na raiz era eu tinha muita vontade. E hoje eu vivo com fundos de investimento. Obviamente, muitas pessoas, né, conversam sobre possibilidades, mas realmente hoje eu estou como investidora, é, e, e curtindo aí meu hobby da psicanálise e outros.
Marketing, para mim, eu acho que foi uma revolução na indústria, né, no nosso mercado, no mercado, porque o marketing criou esse olhar que, na verdade, é o que eu te falei, que é foi o embrião do meu olhar para a minha carreira, que é o olhar para o consumidor, né? O consumidor no centro de tudo, e você pensar tudo na sua empresa, do seu produto ao serviço, ao pós-serviço, a partir desse cara, né? Eu acho que é muito diferente do que foi a inauguração da nossa indústria, mas a gente pegar o Fordismo, enfim. É, então, na minha vida, eu acho que ele foi a essência do meu movimento, né? Para esse mercado, o meu interesse em conhecer comportamento, entender pessoas e trabalhar em função disso. Eu acho que essa é a importância. Eu acho que, assim, os próximos passos naturalmente serão decorrentes dos atuais, os mais próximos. Então, na verdade, quando veio a internet, todas as pessoas viraram veículo e todas as pessoas depois disso viraram empresas potenciais, né? Você vê hoje influencers que são mais do que uma Globo, ou que vendem mais do que qualquer coisa. Então, eh, eu acho que favorecer um movimento interessante de que na verdade é uma volta ao passado, sabe aquele negócio que você conhecia o dono, você confiava em quem você via, em quem você tinha acesso. Então, essa pulverização, não só da comunicação, mas da própria cadeia produtiva, né? Você vê hoje pequenas empresas mesmo produzindo e vendendo e ganhando espaço, em detrimento de grandes corporações que perdem espaço para esse novo olhar, um olhar segmentado, um tratamento individual mais individualizado, um lugar mais acessível. E isso permeia desde a cadeia de produção, serviços, comunicação, tudo. Então, essa pulverização é natural. Esse trabalho, né, isso que a gente fala de trabalhar dados, que é uma coisa que a gente fala há trocentos anos, no final das contas é para dar a esse consumidor essa sensação de eles me conhecem, eles me atendem às minhas necessidades específicas. E, obviamente, a tecnologia de dados evolui e possibilita cada vez mais a gente fazer isso, mas na paralela surgem movimentos como esse, de empresas que atendem microsegmentos e vão se aproveitando e abocanhando essas camadas. Mas existe também esse desenvolvimento tecnológico, né? Eu acho que a tecnologia vai continuar trazendo possibilidades desse acesso mais individualizado, desses serviços mais personalizados. Mas é um desafio para as empresas, porque esse lado humano é cada vez mais demandado, né? Não é à toa que os influencers ganham o poder que ganham cada vez mais e vão ganhar por isso, porque é o seu rosto, é você falando, você responde às pessoas que falam com você, enfim. Então, para mim, as empresas têm oportunidades e desafios de se transformar nesse sentido, porque não basta ser eficiente, né? Não basta só entregar. Tem uma, tem uma aura ali desse atendimento direto que retorna, né? Que retorna, esse desejo reaparece. E eu acho que as possibilidades vão continuar seguindo isso, porque isso já é o atual, isso já é o hoje, né? Aí falo metaverso, não sei o que, são só novas linguagens, né? Novos ambientes. Quando eu comecei, né, a trabalhar, a gente não tinha nem banda larga, né? Então, a gente viu as rede social não existia, assim, era uma coisa. é, Então, para mim, o surgimento desse tipo de coisa são linguagens novas, né? Só, né? Que vão trazer novas possibilidades, ampliam esse repertório de se comunicar com o cliente, tanto do ponto de vista de atendimento como comunicação e tudo mais.
Mas o que me intriga mesmo, que eu acho que vai ser uma revolução, não só para a comunicação, não só para todos os negócios, mas na sociedade mesmo, eu acho, a questão de inteligência artificial. Eu acho que é algo que mexe nas bases mesmo da lógica contemporânea. As pessoas, eu acho que nem eu, nem ninguém, eu acho que tem total dimensão, ninguém tem total dimensão das possibilidades e, e do manejo dessas possibilidades aí. Isso eu acho que vai ser realmente uma coisa a se assistir. Esse vai ser uma grande diferença. De resto, eu acho que é o que está acontecendo, né? Que é essa questão mesmo da pulverização, dessa coisa mais colaborativa, as empresas cada vez mais. Mas isso assim, gente, isso eu acho que é desde 2000, né? Você tem que efetivamente entregar, porque se você não entregar, vai, né, a sua marca já não é mais feita pelo seu statement, ela é feita por essa relação com o seu consumidor de fato, que tem poder, que tem voz, que se reúne, que se organiza cada vez melhor no ambiente virtual e real, eh, e fala sobre você. E isso tem mais valor do que o que você diz sobre você mesmo, naturalmente, né? O que falam de você tem mais credibilidade. Então, a forma que se constrói uma marca, a forma que se mantém um produto, é, é muito isso. As possibilidades de segmentação estão aí, mas elas não são suficientes sem esse lado humano. As tecnologias vão continuar evoluindo e trazendo possibilidades de linguagem e oferta, mas é isso. A grande inovação para mim vai ser inteligência artificial. Você sabe que no começo da minha carreira, eu não sei por que eu tive a oportunidade de sentar com o Madi. Eu estava, não sei se eu estava na GV, se eu estava abrindo a UANA, eu tive a oportunidade de sentar com o Madi. E foi muito incrível ouvir ele falando. Um cara muito, ao mesmo tempo que ele era um clássico, assim, nos seus conhecimentos, ele era um cara bastante visionário. Para mim, naquele momento, era um acalanto, porque, né, as pessoas não eram tão abertas às novas possibilidades. Ele sempre foi um cara de visão, apesar de ter muito pé nos fundamentos, né? Então, eu lembro que eu olhei para ele com muita admiração, com muito respeito, que é o mesmo que eu olho para a academia. Por isso que para mim foi uma honra ser nomeada pela academia. A UAN nunca foi uma agência que se colocou em prêmios, que se inscreveu, a gente sempre foi né, um bando de geeks mais discretos, vamos dizer assim. Então, para mim foi uma surpresa. E eu olho com essa admiração para a academia e vejo essa importância da academia. Acho que a academia, ela com o seu trabalho, as suas seleções de trabalho, de profissionais, seus cursos, enfim, ela traz isso, ela traz os fundamentos junto com o que está por vir, né? E eu acho isso fundamental, porque vira um norte, né? Você para o nosso mercado, você poder se desenvolver, se desenrolar, mas sem perder a noção do histórico e dos fundamentos do marketing, né? Então, eu queria agradecer demais, de novo, o Madia e o Fábio, por essa honra de fazer parte. Tenho muita gente para agradecer na minha vida, realmente, assim, meus sócios, Cazu, Grazi, Simone, eh, foram pessoas fundamentais para a UAM, para a minha carreira, para tudo. Meus clientes, o Parisotto, né, uma pessoa muito querida, o Jefferson, pessoas que eu admiro, o Trabuco, enfim, Otávio, pessoas que eu acho assim realmente mestres do nosso negócio e como também conduta, sabe? Moral, eu acho muito legal, que eu acho que é outra coisa que a Abramac tem.
traz um senso ético para o nosso mercado muito forte. Isso também sempre foi marca da UAN. Então, eu só tenho a agradecer e dizer a honra que é estar aí com vocês.